Você sabia que existe um pequeno grupo que realmente controla tudo? A verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Prepare-se para descobrir quem são os verdadeiros donos do mundo por trás das cortinas do poder. O que você verá hoje pode mudar a forma como você enxerga a realidade que nos cerca. Na calada da noite, enquanto você dorme, as elites globais se reúnem em lugares secretos, decidindo o destino de bilhões. Eles controlam governos, a economia, a mídia e até a comida que você coloca na mesa. Mas quem são eles? Hoje, vamos revelar os rostos por trás dessa cortina e os planos sinistros que eles têm para nós. Prepare-se para uma viagem reveladora e assustadora pelas sombras do poder global. Parte 1. O que você vê como democracia é, na verdade, uma fachada. Grupos como a Bilderberg Group e o Fórum Econômico Mundial são compostos por bilionários e políticos que se reúnem anualmente para planejar o futuro. A cada ano, menos de 200 indivíduos decidem o destino de bilhões. Eles se reúnem sob o pretexto de discutir temas globais, mas as verdadeiras decisões são feitas nas sombras, longe dos olhos da população. David Rockefeller, uma das figuras mais influentes da elite, disse uma vez: "Nós somos a elite que controla os destinos do mundo." Não se engane, a democracia é uma ilusão. Essa citação nos dá uma ideia do poder que eles exercem. Eles não são apenas influentes, eles são os arquitetos do futuro. Entre os membros proeminentes da elite encontramos figuras como Henry Kissinger, ex-secretário de Estado do ZISA, famoso por sua citação: "A política é um jogo de poder." Ele esteve por trás de inúmeras intervenções militares, sempre visando interesses pessoais e corporativos. George Soros, investidor que financia causas políticas e sociais ao redor do mundo. Ele já disse: "Eu tenho uma ideia de um mundo onde o controle e a influência são minhas." As fundações que ele criou visam moldar políticas em países em desenvolvimento, alterando a democracia em favor de suas próprias crenças. Bill Gates, cofundador da Microsoft, que frequentemente fala sobre a necessidade de um governo global para resolver problemas mundiais. Suas doações e investimentos em saúde pública levantam questões sobre a verdadeira motivação por trás de suas ações. Parte 2. Financiamento e controle. Essas elites não só influenciam decisões, mas também financiam guerras, crises e pandemias. Empresas como BlackRock e Vanguard gerenciam trilhões de dólares e estão por trás das principais corporações do mundo, controlando o fluxo de dinheiro e informações. O que você talvez não saiba é que a maioria das empresas que você conhece e confia está de alguma forma ligada a esses gigantes financeiros. Larry Fink, CEO da BlackRock, deixou claro: investir não é apenas sobre lucros, é sobre controle. Nós moldamos o futuro do mundo. Isso significa que não são apenas investidores, são os verdadeiros manipuladores das economias globais. A cada vez que um novo projeto de lei é apresentado, muitas vezes ele está alinhado com os interesses dessas corporações poderosas. A corrupção não é apenas uma questão moral, é uma estratégia de controle. As elites usam suas conexões para garantir que as leis sejam feitas em seu benefício, perpetuando um ciclo de desigualdade e opressão. Enquanto isso, os cidadãos comuns enfrentam a crescente carga tributária e os cortes em serviços essenciais. Parte 3. Não acredite apenas nas palavras deles. Documentos vazados, como os Panama Papers e os documentos do WikiLeaks, revelam que essas elites estão planejando um novo mundo onde a população é controlada e a liberdade se torna uma relíquia do passado. Os Panama Papers expuseram como políticos e bilionários usaram paraísos fiscais para esconder riquezas, enquanto o resto da população lutava para sobreviver. Os documentos do WikiLeaks revelaram como os EUA manipularam governos e influenciaram eventos ao redor do mundo. Isso não é apenas teoria da conspiração. É uma realidade documentada que poucos se atreveram a discutir abertamente. Um relatório da ONU discute a necessidade de redução populacional, mostrando que essas elites não têm problemas em sacrificar a vida de milhões para manter o controle. Essas revelações vêm à tona, mas muitas vezes são enterradas por um manto de desinformação. O que temos em mãos é uma guerra silenciosa, onde a verdade é ofuscada por narrativas manipuladas. Recentemente, jornais de grande circulação expuseram como essas elites manipularam governos e mercados para benefício próprio. A crise do coronavírus é um exemplo claro disso, onde as grandes empresas lucraram bilhões enquanto pequenas empresas faliram.
É uma verdade alarmante que muitos preferem ignorar, mas que precisamos confrontar. Parte 4: o Anticristo e o controle global. Com a ascensão dessa elite, muitos acreditam que o Anticristo já está aqui, manipulando tudo para estabelecer um único governo global. As peças do tabuleiro estão se movendo e a manipulação está mais intensa do que nunca. Líderes globais, como o ex-presidente Barack Obama, falam abertamente sobre a necessidade de uma governança global. Ele disse: "Precisamos de uma resposta global para os problemas globais. A soberania é um obstáculo ao progresso." Essa citação revela o desejo de minar as soberanias nacionais em nome de um bem maior. Mas o que isso realmente significa para a liberdade do cidadão comum? Pessoas como o Papa Francisco também mencionaram a necessidade de um governo global para lidar com crises como a mudança climática. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: quem realmente se beneficia com isso? As elites financeiras já estão se posicionando para arcar com a transição para um mundo sustentável, enquanto os cidadãos comuns são levados a acreditar que estão fazendo parte de uma solução maior. A verdade é que o controle social está se intensificando com a implementação de tecnologias de vigilância e censura em escala global. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que aceitam essa vigilância. A resposta é simples: medo. O medo do desconhecido e a necessidade de segurança nos aceitar a perda de nossas liberdades em troca de uma falsa sensação de proteção. Parte 5: a corrupção das instituições. As instituições que deveriam proteger o povo estão corrompidas. Comissários, congressistas e líderes mundiais estão sendo comprados para favorecer os interesses da elite. A influência do dinheiro nas campanhas políticas se tornou a norma. Casos como a Operação Lava Jato no Brasil expõem a realidade de como políticos são subornados por grandes corporações para aprovar legislações que beneficiam essas elites. O mesmo se aplica a escândalos de corrupção em outros países, onde a confiança nas instituições democráticas é corroída a cada dia. A justiça se tornou um produto que pode ser comprado e vendido. Essas revelações não são apenas chocantes, elas são um chamado à ação. O que precisamos entender é que a mudança começa com a conscientização. A crescente indignação do povo é um sinal de que as pessoas estão começando a despertar para a verdade. No entanto, essa indignação deve ser canalizada para uma ação construtiva. Precisamos exigir mais transparência e responsabilidade de nossos líderes. Se você está começando a perceber o quanto essas elites controlam nossas vidas, eu tenho uma solução para você. Confira meu e-book, onde explico como a única maneira de se livrar dessa influência é se apegar a Deus e fortalecer sua fé. A solução individual é a chave para a liberdade em tempos sombrios. Clique no link na descrição para obter o seu e-book agora. Ele oferece um guia passo a passo para ajudar você a encontrar sua força espiritual em meio a esta corrupção. A única saída para essa realidade distorcida é a mudança individual. Desde os tempos de Moisés, quando o povo se uniu contra a opressão, a verdadeira liberdade vem de dentro. Precisamos nos apegar a valores espirituais e nos unir contra a corrupção. A única forma de nos livrarmos do controle dessa elite global é através da fé em Deus e da transformação pessoal. É hora de reconhecer que a verdadeira salvação vem da conexão com o divino e não dos poderes deste mundo.